Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo bacana para vocês. Dessa vez a gente vai voltar aí a falar de CRUD, a gente vai abordar aí um banco de dados que foi um pouco esquecido aí em virtude de algumas coisas que aconteceram, e ele é o Interbase. Falando um pouco do Interbase, o Interbase ele veio de uma historinha bem bacana, ele veio aí originado aí pela Borland, né? E aí quando chegou na versão 6, né, pelo que eu andei lendo, ele deixou o código aberto, né? E aí uma outra empresa foi, pegou esse código, deu um talento e aí nasceu o Firebird, né? E daí para frente seguiu aí o Firebird consolidando no mercado, né? O Interbase também continuou aí trabalhando de forma paralela, mas com menos força e menos potência. E aí o código voltou a ser não gratuito novamente, não aberto, né? E aí eles andaram trabalhando aí paralelamente aí, mas quem se sobressaiu aí foi o Firebird mesmo, que teve mais envolvimento aí do pessoal. Ele é bem parecido com a história do MySQL, do MariaDB. Então ele teve um negócio assim também de abrir o código, aí alguém pegou, deu um talento, mudou o nome. Então tem histórias comuns relacionadas a esse assunto. O Interbase é um banco de dados, né? Um banco de dados mais antigo, é um formato de arquivo, né? Ainda tem muita aplicação aí no Brasil operando aí com o Interbase. Ele está presente praticamente em bastante aplicações aí que utilizam Delphi, aplicações desktop, né? Ainda que a gente tem aquela máquina servidora ainda dentro da empresa. E aí tem que tomar muito cuidado aí com a limpeza da máquina, do servidor, né? Às vezes puxa um cabo e tal. Então é isso. Então tem algumas diferenças entre o Firebird, entre o Interbase. O Firebird seguiu numa linha aí que o banco de dados ele é um pouco inseguro, né? Já o Interbase andou trabalhando em cima disso, então ele ainda tem a possibilidade de criptar os dados, se não me engano. Igual o Firebird você consegue abrir o banco aí e ver os dados, não sei as versões mais recentes, mas o que eu andei lendo de historinha comparativa entre um e o outro, basicamente é isso. Bom, para a gente iniciar aí nossa POCzinha, nosso CRUD aí do Interbase, né? Quem assumiu aí a continuação do Interbase é esse embarcadeiro, né? Então ele disponibiliza para a gente uma versão aí gratuita para desenvolvedor, né? Para que você faça download e instale na sua máquina. Você acessando aí a área de download, ele vai fazer aqui um merchan, né? Do, do banco de dados. Então ele fala que é um banco de dados ultra rápido, escalável, né? Reconhecimento pela solidez, confiável e tal. Ele dá suporte a várias linguagens e tem uma comunidade de desenvolvedores em todo o mundo. E aí os termos e condições aqui dessa licença, então ela está limitada a 20 usuários e o tempo de trabalho é de 48 horas contínuo. Após esse tempo é obrigatório aí reiniciar o servidor. Então é só para caráter de teste mesmo e você praticar aí com o Interbase, beleza? Aí tem um detalhe muito importante que você precisa se cadastrar, né? Depois você faz aí loga, né, para fazer o download. Ele vai gerar, vai enviar para o seu e-mail uma chave, né, um license key. E aí quando você for executar, né, o executável de fato, ele vai pedir esse license key para poder ele consolidar aí essa licença. Junto com o download vai vir de brinde também o IB Console, né, que é um manager de banco de dados. Basicamente seria esse cara aqui. Então ele vai ter essa interface, né? Tem umas versões que trabalham com outros componentes que chamam o IBL Console. Ela é bem semelhante também. Então a gente também é instalado um managerzinho do servidor. Então ele fica aqui com o status de running, né? Tá rodando. Ele informa que a porta, né? 3050. Então ele cria aí também esse carinha que fica rodando em background aí para poder fazer a gestão aí desse servidor. Igual também tem no MySQL, se não me engano, tem um carinha desse também que você consegue gerenciar aqui o start stop aí do servidor. Beleza? Então fique atento aí, download, IB Console, instalador. No ato da instalação você vai informar que você quer uma aplicação que seja cliente e servidor, não só cliente, porque você precisa do servidor rodando. E quando você cria um novo banco de dados, né, ele já cria para você algumas tabelas aqui, eu não sei exatamente o que significa, deve ser algum tipo de controle do banco. E
E aí a gente criou aqui uma tabela clientes para que a gente faça aí nosso processo de CRUD. A criação de tabela também, utilizando a ferramenta aqui do IB Console, ela é bem limitada, mas você consegue fazer algumas coisas. Então, create table, você vai formar o nome da tabela, uma descrição, se for o caso. A questão do case sensitive, letra maiúscula, minúscula, ficar atento. Se é uma tabela temporária ou não. E a questão dos fields aqui também tem um detalhe bem diferenciado aí com relação aos bancos relacionais que a gente trabalha, que é a questão de domínio. Então eu não consigo setar o tipo direto aqui inteiro, varchar e tudo mais. Eu preciso especificar um domínio, então eu já tenho alguns criados, eu crio um chamado chave, que é um inteiro, um texto de um dígito, né? Um caractere, e um texto grande de 250 caracteres. Então é como se eu estivesse criando uns novos tipos para que eu selecione posteriormente aqui. Então vamos supor que esse aqui seja um texto grande, sobrenome. Então aqui embaixo ele já assume, né, o domínio e a característica dele, que é um varchar 250. Se tiver valor default, e se aceita null ou não. Basicamente eu vou populando aqui minhas colunas. E aqui embaixo eu tenho algumas outras variações que aí é comum de banco relacional. Então que eu determino quem é a chave primária, se é uma chave única, se tem relacionamento, se tem alguma constraint, né? Tipo, quando eu somar aí o CPF mais o nome, eu crio uma chave forte. Ou a idade, pode ter até, eu não sei se aqui permite isso, a idade não pode ser maior de 18, não permite gravar o registro, então você consegue criar umas regrinhas aqui. Índice, view, stored procedure, então é o que tem de comum aí dos outros bancos de dados. Tem umas outras opções que a gente não vai explorar, né? Então, blob file, ele trabalha com blob. Tem uns outros subscription, table space, também eu não sei exatamente do que se trata. Mas o que corresponde ao que a gente vai trabalhar é basicamente a tabela aqui clientes. A gente tem aqui a aba, né, de dados, né? Então aqui eu já tenho alguns dados e nome, né? Então a gente vai conseguir acompanhar aqui o desenrolar no código do que está acontecendo por aqui, beleza? Então, de gerenciador de banco de dados, IB Console, se não me engano você consegue usar o IB Expert também, porque como a base, né, é a mesma, Interbase e Firebird, você consegue compartilhar aí alguns gerenciadores de banco de dados. Então você usa aí o que você está mais habituado a utilizar no dia a dia, beleza? Voltando aqui para o Visual Studio, onde que eu estava com a tela aberta, eu fiz uma aplicação para ser mais rápido, né, e mais assertivo aí na questão do Interbase, até porque, igual eu falei, é uma aplicação voltada mais aí para uso de aplicações desktop, preferencialmente Windows Form. Então, eu fiz uma aplicação console só para a gente validar aí mesmo a questão do CRUD que é tratado aí nesse vídeo. Para que a gente conseguisse atingir os nossos objetivos, eu precisei incluir aí duas bibliotecas do NuGet. A primeira delas é a Interbase SQL.data.interbase client, certo? Onde eu vou fazer aí é o nosso conector aí com Interbase. ODBC, então se não tivesse conector a gente podia usar o ODBC genérico, né? E o Dapper, né, um recurso mais novo aí, inclusive até cito o Firebird no final aqui, ele também é compatível aí com o Interbase, porque ele herda do IDB Connection, se não me engano, e aí todo mundo que estiver abaixo dele vai funcionar o Dapper. Então, basicamente são essas três bibliotecas. Eu fiz dois blocos de códigos para mostrar que é possível fazer em forma de ADO, né? E em forma aqui de Dapper. Como eu estou utilizando o Net6, ele já vem com esse conceito de minimal código, né? Mínimo quando é API, mínimo APIs, mínimo, não sei, minimal apps talvez aqui. Então ele dá uma enxugada aí naquele prog, main, args, tudo aquilo que vem de brinde lá nas versões anteriores, inclusive questão de namespace, use e tal. Aqui eu criei uma classe para que seja possível organizar a montagem da connection string. Então eu tenho aqui o meu IB Connection String Builder, que é um
carinha, uma interface aqui dessa namespace, né? E aqui eu crio um IB Connection String Builder e aí eu seto os valores necessários. Então eu tenho aqui o meu user ID, né, padrão de Firebird, Interbase, o sysdba e o master key, data service localhost, porque eu vou acessar ele através do localhost, né? O meu banco de dados físico, então o Interbase é a extensão .ib e a porta 3050. E eu retorno esse objeto, que por sua vez ele é utilizado aqui, né? Por isso que é uma função estática, né? Então aqui eu retorno aquele cara e converto para uma string. Então eu monto linearmente aí, uma connection string. E quando eu uso aqui o IB Connection, né? O IB Connection da minha classe, da minha namespace Interbase Client. Então aqui ele já meio que cria aí com o meu conector aqui essa conexão. Então usando os princípios do ADO, né? Então eu preciso abrir uma conexão, né? Para que eu consiga fazer as operações. Eu preciso criar um command, né? Criar um comando, command text. Aí eu passo aqui, então para vocês verem como que fazem a consulta em tabelas temporárias, o tmp $pools é igual exatamente está no IB console, né? Tem um dólar. Execute header, padrão, tem registro, ou has rules, e a iteração, né? O while, enquanto ele conseguir ler, né? Ele vai escrever aqui o primeiro índice do array. Então ele vai basicamente escrever tudo que está na tabela temp pool, na segunda coluna, que começa de 0, e aí na segunda coluna a gente tem aí uma série de textos, se não me engano. Deixa eu abrir aqui, temp pool, data, ele vai exibir essa informação aqui no console. Beleza? Continuando, a questão do Dapper, a mesma coisa, aqui eu já faço uso do using, né? Que ele faz esse processo aí de controle aí de memória e tudo mais, quando eu termino o ciclo que ele já mata tudo. Fiz aqui de novo, né, a receber a conexão. E aqui eu já uso os comandos aqui, os métodos do Dapper. Então eu usei aqui primeiro um query, né, para poder obter o mesmo comando de cima, para garantir que funciona da mesma forma. Depois eu já explorei aqui já comandos SQL mesmo, puros, né? Então, query first aqui eu estou obtendo o primeiro valor resultante dessa consulta, que no caso é um ID máximo, e incrementando mais um. E aí são uma sequência de 3 execute, que é o insert, update e delete. Então, insert, mesmo padrãozinho, insert into clientes, value, um max ID e um nome, oscilando com o número. Estou atualizando também o nome da Maria, cujo ID seja o 2, e posteriormente deletando aqui o cara que eu inseri na linha 33. Só que a gente vai pôr um break aqui e parar para a gente ver no banco, depois ver a exclusão. É um código limpo, sem segredo, então você consegue transportar isso aqui para sua camada de dados, repositório, como é um console aqui. Basicamente dessa forma que vai ficar no seu repositório. E aí o seu front você trata da forma que você sentir necessidade. Se você for fazer web ou API, alguma coisa assim. Beleza? Bom, vou rodar aqui. Já está com um breakpoint. O console ele vai disparar uma sequência de textos, né, que está presente no banco de dados. Vamos voltar aqui. Então ele trouxe todos os textos, né? Entrando aqui no Dapper agora, a gente consegue parar um breakpoint no delete, avançar os steps. A gente está aqui no sequencial número 8, então no banco a gente precisa ter aí um carinha número 8, certo? Vamos dar sequência aqui no nosso comando e fechou, parou a aplicação, voltamos para o IB Console, abrimos o cliente, o 8 não deve existir. Então, nossas operações funcionou, alterou o nome da Maria para Maria da Silva Gomes. E com isso a gente garantiu aí o nosso CRUD com Select, Insert, Update e Delete. Beleza?
Então é isso, pessoal. A ideia desse CRUD aqui é tratar aí mais um banco de dados, né? Um banco de dados relacional direcionado com um arquivo físico. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Isso aí foi até uma sugestão aí de um seguidor nosso aí, o Matheus, porque ele trabalha nesse universo aí de Interbase e ele estava encontrando dificuldades aí para poder conectar o .NET. Então, a partir do 3.1, se você seguir esse código que eu apresentei aqui, você vai conseguir aí fazer todas as operações aí utilizando o Interbase, beleza? Então, fechou, pessoal. Se vocês estão curtindo aí o canal, tem uma série de vídeos bacana para vocês aí. A ideia é a gente explorar aí, dar uns spoilers de algumas coisas. Tem muita coisa aqui que eu acabo falando um pouco superficial, mas justamente para poder puxar aí vocês para o estudo, né? Então eu dou várias dicas de várias bibliotecas utilizadas justamente para que sejam exploradas aí posteriormente, beleza? Então, obrigado e até a próxima. Valeu!